Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje vou estar à conversa com a Ana Rita Dias. A Rita é psicóloga clínica, é autora do livro infantil Um Coração, Duas Casas. Também tem a experiência pessoal da separação e do divórcio. Fica, vais gostar. Olá Rita. Olá, Mafalda. Bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada. Obrigada eu por teres aceito o convite. Foi super simpático da tua parte. Eu conheci o teu trabalho a partir de uma mãe que me veio, que é uma mãe e é a nossa aluna também, já fez a certificação, e veio-me perguntar o que é que eu achava do teu livro, e eu não o conhecia. Fiquei curiosa, fui espiolhar a tua página, tens uma página no Instagram onde apresentas o livro, também tens no Facebook? Tenho no Facebook e no Instagram, sim, sobre o livro. No Facebook é Um Coração, Duas Casas e no Instagram é Um Coração, Duas. Pronto, e eu fui lá espreitar e gostei logo à partida, fiquei muito interessada, resolvi encomendar, chegou-me o livro e tive uma belíssima surpresa, Rita, mesmo, adorei. Que bom. Temos tido um feedback muito positivo, sim. Olha, eu fiquei com vontade de falar contigo porque acho que está muito bem construído este livro, do ponto de vista estético está delicioso. Sim, a Olga é maravilhosa, a nossa ilustradora. Está e muito bonito. quando vi os desenhos dela, pensei, tem que ser ela. Não a conhecia, não sabia quem ela era, não sabia se ela estava disponível, mas na altura com o João estávamos à procura de ilustradores e era tudo muito racional de qual é que seria a escolha, e nenhum me batia, nenhum me entrava no coração e então estava a tentar perceber qual é que seria mais adequado nessa perspectiva, e quando vi os desenhos dela percebi que tinha que ser ela, pronto. E a questão era se ela estava disponível ou não, e ela abriu ali um buraquinho, porque ela tem imenso trabalho para várias editoras, e ela gostou muito do nosso projeto, e sendo uma estreia nossa, e nós estarmos a tirar de cabeça pela primeira vez nisto, ela gostou muito do texto e daquilo que queríamos apresentar, e pronto, e abriu ali um buraquinho, e esteve ali vários dias intensamente a desenhar, quase de manhã à noite. Está incrível, está tão expressivo, está muito, muito bonito. Ela conseguiu captar muito bem a nossa vossa intenção. Mensagem também, Sim, não é? Porque está mesmo muito lindo. Olha, uma das coisas que eu gostei é que o título, Um Coração, Duas Casas, rompe um bocadinho com a tendência que se tem nos livros infantis sobre divórcio, ou mesmo sem ser livros infantis, em que se tenta manter as coisas como estavam estruturalmente antes da separação. E geralmente é coisas do género. Sim, duas casas, uma família, pronto, tenta-se arranjar de alguma forma, mantendo a estrutura antiga, adaptada à estrutura nova e aquilo. E eu costumo achar que é forçada a ideia e que não permite construir uma imagem mesmo nova, que é, olha, a nossa realidade agora é outra. Então, é muito difícil sairmos daquele conceito da família tradicional, embora sejamos um país, no nosso caso, com uma taxa de divórcios elevadíssima. Mas ainda estamos muito agarrados ao conceito de família tradicional, e eu acho que isso acaba depois por influenciar muita coisa no próprio processo de divórcio e no luto que isso implica, precisamente porque é muito difícil largarmos esse conceito, e achei que, assim, que este livro precisava de normalizar isto de um coração poder, no fundo, multiplicar-se, como nós costumamos dizer, em relação aos nossos filhos. Quando temos mais de um filho, o coração não se divide, o coração multiplica-se. E aqui é parecido, o coração de uma criança pode multiplicar-se por várias casas e estar tudo bem assim. Boa, em vez de estar dividido, que é também muitas vezes o conceito que acaba por estar associado a crianças de pais separados, é que vivem divididos. Exatamente, que estamos-lhes a retirar algo e não na perspectiva de que estamos a acrescentar.
E de facto há muitos acrescentos, quando as coisas são vividas nessa perspectiva e nesse ângulo, há muitos acrescentos. É que cada progenitor vai desenvolvendo a sua vida e vai ele próprio também acrescentando coisas à sua vida e inerentemente também à dos filhos. E quando vemos as coisas neste ângulo, parece que tudo muda. E já não há esta perspectiva de déficit, de divisão, de Isso, de algo que perda, falta. Exatamente, sim, de prejuízo, sim, não é? sim. Eu também acho que há coisas que se perdem naturalmente, mas há coisas que se ganham, estou contigo. Sim, é isso Ah, mesmo, sim. pronto. Tal como quando as pessoas Como te tudo na identificas, vida, como a tudo, vida é exato. em si mesma constantes processos de perdas e de ganhos. Não é possível fazer coexistir tudo. Uhum. E, e ensinar isso aos nossos filhos também. E a ensinar não é só falando, não é? É ensinar vivendo isso. Exatamente, sim. E essa é que é a grande diferença. É que nós temos sempre muito boas intenções e queremos muito que os nossos filhos percebam a forma como queremos que eles vejam a vida e vivam a vida. Mas, em primeiro lugar, precisamos de a viver da forma que acreditamos, mais do que transmitir-lhes aquilo que gostaríamos para eles. Eles seguem o que somos, não seguem o que dizemos. Termos essa coerência. Está-me a vir aqui à memória, Rita, aquele ditado popular do faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Sim, Não é? sim. E eu acredito, gostava de saber de ti, que é É exatamente o precisamente contrário. o contrário. Exatamente. É isso mesmo. Sim, Porque por muito nós gostaríamos, olha, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque assim nos escuso dar o exemplo, dei a sim. retórica que devo dar, e a retórica é fácil de se dar, e tu agora segue o que eu digo. Sim, é como na separação, por exemplo, imaginemos uma mãe dizer: tu precisas de gostar do teu pai, ele é teu pai, tu precisas de gostar dele. Não, esta mãe precisa de continuar a gostar daquele pai, mesmo estando separada. Precisa de continuar a gostar dele, efetivamente, a ter carinho por ele. E isso às vezes é muito difícil. Atenção que eu estou a dizer isto, mas tenho noção que pode ser muito difícil e os processos já são muito complexos, há muita dor e muita mágoa que pode estar envolvida e é difícil, mas que seja esse o objetivo, pelo menos, mesmo que ainda seja difícil, o objetivo é termos genuinamente um carinho profundo pelo outro progenitor e dizer tens que gostar do teu pai. Não, nós precisamos logo acima de tudo de continuar a gostar do pai dos nossos filhos e isso acaba por passar para eles, sim, Pois, sabes, eu acho que estou contigo, as situações são tão complexas, tão variadas, nós seguimos situações, algumas delas ahm, muito duras e muito patológicas do ponto de vista da relação entre as pessoas e que sim. não têm a ver com a separação, é curioso. E muito destrutivas E e muito muito destrutivo. autodestrutivas. É verdade, exatamente. E a maior parte delas, se não mesmo todas, não foi um fenómeno que aconteceu com a separação. Era um fenómeno que já vinha a ocorrer ainda antes da separação. Sim, sim. Na separação põe a nu, põe a vista, à vista essas dificuldades. Olha, mas antes de avançarmos para esse tema assim mais, que eu também quero muito falar contigo, focando aqui no livro que eu acho que é super poderoso e um instrumento muito importante para pais e sobretudo para crianças que estão a passar por este processo. Em termos de idades, Rita, o que é que tu achas, a que faixa etária é que tu achas que se dirige este livro? É uma coisa que perguntam muito e embora nós estejamos a apresentar este livro, nomeadamente em escolas, temos ido a escolas, tanto eu como o João, apresentar este livro a crianças do Jardim de Infância e do primeiro ciclo, portanto em que abrange dos 3 aos 10. Eu costumo dizer que este livro é para qualquer idade. Os meus filhos eram recém-nascidos, eu lia-lhes livros e que independentemente deles não perceberem intelectualmente ou cognitivamente aquilo que eu estava a dizer, eu acho que entra a energia daquilo que nós estamos a dizer e entra a emoção. Por isso eu acredito muito que ler é nem que seja quando eles ainda estão na barriga. Por isso acho mesmo que é para qualquer idade, nomeadamente até para adultos, porque nós temos tido feedback de adultos que ficam profundamente emocionados com esta história. Alguns até começaram a ler o livro aos filhos e deram por eles com as lágrimas nos olhos, eles próprios, Uhum, sim. porque o livro está na perspectiva da criança. Este livro quisemos que fosse do ponto de vista da criança, do olhar da criança, calçarmos os sapatos dela quando está a assistir a uma mudança tão profunda na sua realidade familiar.
E realmente, quando um pai e uma mãe que num processo de separação é tão normal estar tão focado nas suas coisas e na sua mudança e tudo o que aquilo está a implicar, que às vezes esquecemos de ver as coisas do ponto de vista deles. E é um bocadinho isso que este livro faz. E por isso é que eu acho que este livro também é para os adultos, apesar de ser um livro infantil, dá para qualquer idade, porque também ajuda os pais a entenderem o ponto de vista da criança e com essa empatia, eu acho que também ajuda eles próprios a serenarem algumas mágoas e algumas questões que têm em relação ao que a separação lhes traz também, do ponto de vista emocional. Portanto, objetivamente temos que dizer uma idade, não é? Quando perguntam ou quando temos que registar o livro, pronto, e nós dizemos, ok, criança, jardim de infância e primeiro ciclo. Mas eu acho mesmo que é para qualquer idade. Sim. Também acredito que sim, até porque às vezes, mesmo para miúdos mais velhos, pode ajudá-los a lembrar-se como foi quando eram pequenos, o processo por que passaram e se calhar também trazer ali alguma paz ou algum motivo para conversarmos. Também acredito que pode ser muito útil para profissionais, educadores, É professores. uma excelente ferramenta para É, iniciar a conversa sem ser de forma forçada, porque às vezes não sabemos qual o momento certo, muitas vezes esperamos que sejam eles a fazer perguntas, que é bastante adequado, deixar que sejam eles a trazer as questões, e sim, também é uma forma, mas nem sempre surge, nem sempre sentimos que é o momento e não deixa de ser um tema difícil, sobretudo quando estamos no processo. E eu acho que pegar no livro, ler o livro, acaba por ser um pretexto, acaba por ser uma ferramenta e um pretexto para, de uma forma muito leve e descomplicada e simples, falar sobre algo que no fundo é complexo. sim, e que atravessa tantas pessoas e tantas famílias, não é? Eu acredito, e estou aqui a imaginar professores, educadores a utilizarem nas suas salas de aula, de jardim de infância, este livro para um grupo. Haverão lá crianças que não estão a passar por isso ou que nunca passaram ou que podem vir a passar no futuro, mas o conseguirmos também trazer um tema que é tão transversal na nossa cultura e na nossa sociedade também ajuda a fazer uma mudança da consciência coletiva, não é? Se uma Sim. criança perceber, olha, o meu amigo está a passar por isto. Agora, eu não sei o que isso é, mas agora que contam a história, E consigo estás a imaginar um tocar num ponto bocadinho. muito importante, porque há pessoas que, quando perguntam sobre o livro e querem saber mais sobre o livro, um, que acham que este livro é dirigido a crianças que têm pais separados. Não é verdade, é dirigido a todas as crianças. Aliás, este livro, a inspiração para este livro surgiu da minha filha mais nova, porque ela chegou a casa a perguntar porque é que eu e o pai estávamos em casas diferentes, porque ela era muito pequena, ainda não tinha 3 anos quando nós nos separámos e portanto foi um processo foi muito fluido, foi até um processo bastante tranquilo para eles. E ela não tem memórias de quando nós estávamos juntos e portanto a normalidade dela é estarmos em casas separadas, é a rotina dela, está mais que instalada e é algo muito normal para ela. Mas já com 5 anos ela começa a crescer, começa a ver as outras realidades, começa a perceber que a realidade dela não é igual à de muitos colegas e ela veio e perguntou porque é que estávamos em casas diferentes. Portanto, a inspiração foi ela e eu sei, depois que fui percebendo, fui juntando as peças e que uma das questões era precisamente haver colegas que lhe perguntavam. Também estamos num contexto, eu vivi em Lisboa, vim para Viana do Castelo, viemos para um contexto mais, eles estão numa escola da aldeia, uma escola muito pequenina da aldeia, que só tem 2 turmas, 12 alunos por turma, portanto um contexto muito privilegiado, mas muito pequeno, e que estas questões ainda têm um peso maior. Imagino que também bastante conservador ainda, não é? Mais conservador, sim. Uhum. Apesar de já ser natural haver várias situações, não é de todo a maioria, nem nada que se pareça, ainda é menos frequente. E realmente, até foi numa festa de aniversário dela que eu fiz aqui em casa, porque estava a chover, e então fiz aqui em casa, já no ano passado. Eu reparei que havia uma menina que estava sempre, achava que eu não a estava a ouvir, mas houve um momento que eu estava a ouvir, estava sempre atrás da minha filha a perguntar: mas porquê é que tu só vives aqui com a tua mãe? Porquê é que tu só vives nesta casa com a tua mãe? O teu pai, porquê é que ele não vive aqui? E a minha filha não lhe respondia, virava-lhe as costas, ia brincar e fazer outras coisas e ignorava, fingia que não a estava a ouvir. Pronto, eu percebi que aquilo ali era uma questão e ela depois veio perguntar isso. Pronto, e foi na sequência dessa pergunta, eu depois juntei as peças
eu achei que este livro, de facto, é para todas as crianças e foi muito bom poder ir lê-lo à escola dos meus filhos e poder dar isso às crianças de lá, para que as coisas ficassem mais claras e para que os meus filhos também não ficassem um bocado sujeitos a estas questões e a ficarem tão constrangidos, como eu senti que a minha filha ficou na altura. Na altura que ela te perguntou porque é que o pai não vive cá em casa, tu deste-lhe uma resposta? Sim, Respondeste-lhe? Uhum. sim, sim. Lembras-te o Disse-lhe que é que lhe que respondeste? sim, disse-lhe que eu e o pai já fomos namorados. Relembrei que já tinha falado com ela sobre isso, mas que ela se calhar já não se lembrava também. Que eu e o pai já fomos namorados, estivemos casados, estivemos juntos, nós vivemos todos juntos. Eles têm os álbuns de fotografias, eu imprimi fotos, portanto, eles têm à mão tudo, desde gravidez, nascimento, portanto, eu e o pai, portanto, eles têm essas memórias construídas por aquilo que lhes fui dando acesso, não é? Mas expliquei que de facto éramos namorados, que vivíamos juntos, mas que houve uma altura que passámos a ser apenas amigos, e que já não éramos namorados, que já não gostávamos um do outro enquanto namorados e que decidimos que o melhor era cada um viver na sua casa. E, e eles perceberam e no fundo já sabiam, mas já não falávamos daquilo há muito tempo e portanto aquilo precisou de ser reforçado. Eu acho que depois, conforme eles vão avançando na idade, vão precisando de explicações novamente, se calhar um bocadinho mais aprofundadas, porque eles vão tendo acesso a diferentes coisas, conforme a idade que têm. E foi uma altura em que aquilo precisou de ser novamente falado. Portanto, às vezes já aquela ideia de ter uma vez a conversa com eles, pronto, e já está, não é? Mas não. Às vezes, uns meses depois, um ano depois, 2 anos depois, eles atingem outros estados de consciência e aquilo precisa novamente vir à tona e nós voltamos a precisar de explicar e vamos podendo acrescentar um bocadinho mais, porque entretanto eles também já percebem mais, não é? Portanto, eu acredito que daqui a uns tempos a conversa possa surgir novamente e eu volto a ter que explicar, uh, com até mais ingredientes e até revelando mais coisas, eventualmente. Até porque é possível e provável que a própria pergunta vá sendo diferente. Embora o tema Exatamente, seja o sim, mesmo, as perguntas vêm com necessidades diferentes a ser respondidas. sim, Eu sim. também notei isso nos meus filhos e sobretudo ali na adolescência, porque vem não só a história, não só a memória, não só precisarem de elaborar de outra forma, como vem a própria experiência com a relação com um e com o outro. E há Sim, coisas que eles depois também têm necessidade de esclarecer, de perguntar, de querer e eu saber. fico muito contente que eles o façam. Para mim é sempre muito bom sinal que eles me deixem desconfortável, porque às vezes não estamos à espera e é assim num momento em que aquilo não tivemos tempo de pensar. E se tivéssemos tempo de pensar, se calhar a coisa até saía melhor. Mas eu fico muito contente, mesmo que fique desconfortável às vezes, fico muito contente de saber que eles tenham à vontade para me perguntar, porque significa que eles percebem que não é um tabu. E o facto de me contarem coisas que se passam na casa do pai e eles contarem na casa do pai coisas que se passam na minha, às vezes lá está, é desconfortável, não é? Às vezes há questões privadas que se calhar eu preferia que não fosse assim, mas eu prefiro que seja, porque, porque é sinal que eles não estão a fazer uma separação, uma clivagem, entre as duas realidades deles, que eu acho que é esse o grande perigo, é quando eles sentem necessidade de fazer uma clivagem e eles sentem-se duas pessoas diferentes e crescem a sentirem-se duas pessoas diferentes. Quando fraturam a sua realidade, não é? A minha Sim. realidade está fraturada entre aquela que vive com a mãe e aquela que E vive uma não com o toca na pai. outra, E uma não não há pode se ponte, tocar. Uhum. uma não pode tocar na outra. Sim, E isto influencia muito a personalidade deles. sim. E eu acho que é importante também salvaguardarmos que é quando as crianças fazem uma comunicação espontânea, natural, tranquila e serena sobre a informação de um lado e do outro, e de uma realidade e de outra, e a mistura e o combinam. Outra coisa são interrogatórios e perguntas que um Sim, pai faz ou uma mãe faz com a curiosidade, às vezes uma curiosidade meio mórbida, outras vezes uma curiosidade que tem a ver com o exato. controle e com a Sim, sim, necessidade, sim, sim. que é bem diferente da partilha espontânea e natural que as crianças Sim, fazem. sim. Eu faço às vezes perguntas de coisas da casa do pai, mas não tem a ver com o pai, tem a ver com eles. Então, como é que correu? Foi bom o vosso passeio? Divertiram-se? Gostaram? É mesmo só para que eles sintam que nós os dois podemos continuar a estar na realidade deles, estando num sítio ou noutro. Eu posso continuar na realidade deles, apesar de não estar presente fisicamente, nas coisas do pai e vice-versa. Sim,
Sim, e ter também esse acolhimento curioso e satisfeito de estiveste bem com o pai, olha que bom que foi, estás bem com o pai, não é? Fico contente de saber isso. Sim, Acho que adoro isso receber fotos deles, não é? Eu também envio quando estou com eles, em algumas circunstâncias. Adoro saber o que se está a passar nos fins de semana ou nas férias deles, e não tem nada a ver com querer buscar a vida do exato, pai, não é? controlar, exato. Não, Para de todo. fazer, marcar presença, não é? Sim, é Fazer. mesmo, fico muito feliz de poder saber que eles estão felizes. Uhum, é isso, Adoro tão saber bom. que eles estão felizes, sim. Olha, Sim. e como é que eles ficaram quando viram o livro? Super orgulhosos. Foi? Foi. E eu Costumas-lhes também. contar a E história? eu também. Eu Imagino, também. porque Portanto, imagina, acho foi. que tens aqui bons motivos para estares muito Sim. orgulhosa, acho que está mesmo. E no caso deles, eu só li mesmo pronto. Uhum, E foi, por exemplo, no caso do João, eu sei que ele foi um processo até mais participativo do filho, porque ele também tem um filho, também é separado, e por isso é que nós nos juntámos nisto. Teve um papel mais participativo na construção da história, mas no meu caso foi mais depois de pronta, tão e giro, ficaram super orgulhosos. Sim, sério. sim. O narrador é a própria criança, o que dá muita, Uhum. ainda mais envolvimento aqui à história que está brilhante. Nunca tem o nome, o que eu acho que é um detalhe também Sim. muito interessante, Nós porque quisemos que não tivesse nome. vocês estão cheios de pormenores espetaculares, eu acho mesmo que está incrível. Também acho um pormenor maravilhoso, Rita, que acho mesmo brilhante, que é a separação, é uma personagem que Sim, vem viver. sim, Mas eu não querendo ser spoiler, porque acredito que vá muita gente comprar e espero que sim. sim, Essa personagem aparece, vem visitar a criança, mas a verdade é que depois, passado um tempo, vai-se embora. sim. A Eu acho separação vai isto morar lá para casa enquanto é preciso. é espetacular, Rita, porque depois ela um dia vai-se embora e, apesar de ficar em duas casas do pai e da mãe, a separação já não mora com a criança. Já não mora, sim, Eu sim. acho tão bonito, uma esperança tão grande do que nós queremos para os nossos filhos quando nos separamos, porque nós, quando nos separamos, nós não queremos que os nossos filhos vivam divididos, não é isso que nós queremos, nós não queremos que os nossos filhos vivam sobre a luz da separação. Não é isso que nós queremos para os nossos Não, filhos. de todo, sim. Só Mas que é essa isto, angústia da criança surge no livro. exato, há um momento e Aliás, faz todo o parte. livro é um processo de luto. Eu, também como psicóloga, acabo por estar muito ligada a todos estes processos emocionais que ocorrem nestas circunstâncias e também nas separações, e assisto muito ao luto dos pais, ao luto dos filhos, e aqui a criança passa por um processo de luto, que tem a ver primeiro com o choque, quando temos a notícia, não é? Ou quando percebemos que alguma coisa está a acontecer, e ele percebe que alguma coisa está a acontecer. Depois a negação, ele entra em negação. Da negação vem a negociação, ele tenta negociar, não é? Ele tenta de alguma forma fazer de tudo para que a separação se vá embora lá de casa. E acha que aqui a questão da culpa, que também é muito importante nos processos de luto, o livro é muito forte nessa componente, nisto de que as crianças de facto interiorizam muitas vezes sem nos apercebermos uma culpabilidade, porque os pais discutem muitas vezes, nem sempre é assim, mas muitas vezes discutem, e muitas vezes discutem de coisas que dizem respeito à criança. Mas não é por causa da criança, é porque eles não se estão a dar bem, e a criança acaba por ser ali um elemento constantemente presente, que propicia as discussões. E se um pai e uma mãe estão constantemente a discutir por coisas relacionadas com os filhos, eles interiorizam essa culpabilidade e passam a achar que de facto tem a ver com eles. Aliás, eu explico isto aos miúdos, quando falamos sobre isto nas escolas, eu explico-lhes, até lhes dou um exemplo. Imaginem que uma coisa mais simples, por exemplo, a crianças do jardim de infância. Imaginem que um pai quer que a criança vá para a escola com o casaco azul e a mãe quer que ele vá com o casaco verde. E eles começam a discutir, porque um acha que é o casaco azul, o outro acha que é o casaco verde. E a criança fica a olhar e pensa, eles estão a discutir por minha culpa, por causa do meu casaco. E é isto, é tirar-lhes este peso quando sentimos que isso pode acontecer, e eles perceberem que nunca é culpa deles, que é sempre responsabilidade dos pais, sempre. Mas é tão importante, tu tocas ali duas coisas que eu acho que estava de falar contigo, Rita. Uma é
sobre esta tendência natural das crianças mais novas acharem que as coisas giram em torno de si próprias, não é? Sim, E tem elas aquele são pensamento mágico. egocêntricas, Exato, e exatamente. tem aquele Elas pensamento são, mágico de que primeiro tem tudo a ver comigo e se tem a ver comigo há coisas que eu posso fazer para controlar o que acontece à minha volta. exatamente, E tu, exatamente. tu de uma forma muito lúdica pões esse, tu e o João, não é? Vocês põem esse conceito no livro e esclarecem. Sim, Também achei muito interessante vocês falarem das discussões, ok? Começaram a haver mais discussões em casa, mas tal como acabaste de dizer agora há uns minutos, nem sempre é assim. nem E no sempre é livro assim. também aparece isso, que é, Sim, ok, discutiam muito e eu comecei a vê-los mais tristes, a cara, sorriam menos. sim, brincavam menos comigo, não tinham tanta disponibilidade, sim, Sim. sim, Portanto, acho que também é muito importante reforçar isso, porque há famílias em que não havia de facto discussões. sim, E, portanto, para a criança é menos claro o que é que aconteceu ali, é mais subtil, é mais insidioso, é menos claro. E pode ser sim. muito importante nesses casos também esclarecer as crianças o que E é há que muitos possa haver. silêncios tácitos nestes processos, há muita coisa não dita, Uhum, isso. mas aquele silêncio é pesado e é um silêncio que se sente, mas que a criança não consegue identificar, não tem ainda sequer maturidade para isso. Exato. Porque não é concreto, não é? Os gritos eu consigo É, concretizar, a guerra acaba por, sim, é ser mais mais concreto. óbvio. É, Sim, exato. E sim, portanto pode ser muito difícil para crianças que não passam por isso ter o vocabulário e sequer a experiência de foi isso, vocês estavam tristes ou não conseguiam falar um com o outro, estão magoados que estavam um com o e outro. eles, os dois juntos, faziam coisas em conjunto, como na parte do livro em que os pais estão a fazer um teatro, ele está a relembrar quando os pais faziam-lhe um teatro, brincavam com ele. Portanto, os pais juntos divertiam-se em conjunto com ele. E depois já não, porque depois, obviamente, que com aquele processo de separação que começou a acontecer dentro de casa, os pais já não têm vontade de fazer coisas em conjunto. Portanto, as coisas Exato. mudaram. Sim, e acaba também por. Claro que as realidades são todas diferentes e era impossível um livro que fosse tocar de forma muito objetiva em todas as diferentes realidades. Lá está, há casas que há discussões, há casas onde não há discussões mais Exato. abertas. Mas acho que a essência depois acaba por ser muito parecida, Sim, sim, acho que independentemente do seja bastante. formato. Sim, Uhum, sim. E depois, o que trouxeste também agora, que apesar do mal-estar e do motivo da discórdia ou da desconexão entre os pais ser entre eles, é frequente a discussão virar sobre assuntos dos filhos. sim, Tanto antes da separação como durante a separação, e Rita, na minha experiência, depois da separação, quando as coisas não correm pelo melhor, e o melhor é conseguir acabar de facto a relação conjugal de forma suficientemente saudável para as pessoas não ficarem magoadas e conseguirem continuar a lidar uma com a outra e salvaguardar os filhos daquilo que é a dor pessoal de cada um, não é? Para os sim, meninos poderem continuar a poder amar e relacionar-se com os dois tranquilamente e serenamente nos dois contextos. Quando não conseguem fazer isto, quase sempre é porque as suas questões pessoais ficaram por resolver sim, sim. e continuam a discutir teoricamente sobre as questões da parentalidade. Porque é a única coisa a que se podem agarrar. Como já não estão juntos, a única coisa que continua a uni-los verdadeiramente são os filhos. Então é o único ponto onde podem continuar a discutir. E por vezes de uma forma que se torna muito essencial na vida da pessoa, em que se a pessoa deixar de o fazer, aliás, as pessoas que eu acompanho, mulheres e homens que eu acompanho, eu digo-lhes muitas vezes que o amor e a raiva, não é? São muito, estão em pontas diferentes do espectro, não é? Mas acabam por ter a mesma carga de ligação. Portanto, nós quando estamos com muita raiva de uma pessoa, estamos com uma ligação muito parecida quando temos muito amor. E muitas vezes é uma forma de fugir ao vazio que fica, se deixarem de discutir, se deixarem de ter aquela dinâmica, por mais destrutiva que seja, vai-se instalar um grande buraco. Vem a tristeza, que é aquela que muitas vezes queremos evitar e da qual estamos a fugir. E daí haver tantas pessoas que ficam anos, às vezes anos. Já me aconteceu de ter mães, por exemplo, que 10 anos depois de uma separação me estão a relatar a separação como se tivesse ocorrido ontem. E eu às vezes devolvo-vos isto em espelho, não é? Digo, já reparou? Está-me a falar e eu consigo visualizar e consigo sentir a sua emoção como se você se tivesse separado no mês passado. Está tudo aqui. Porque aquela pessoa está profundamente ligada, através da raiva, à outra pessoa. Não está liberta.
E sim, os filhos acabam por ser a única forma. E isto tem um custo enorme para eles. E tem outro papel, parece-me a mim, que é o pretexto de eu poder continuar com esta relação e com este tipo de padrão que estás aqui a descrever, sem ter que olhar para de facto o que acontece dentro de mim que tem a ver comigo. Assim Sim, continuo a olhar para os miúdos, desculpe-me com as coisas relativas aos miúdos, seja a roupa, seja a escola, seja a hora que se deita, seja os dentes, seja as consultas, seja o que for, e escuso de olhar para, calma lá, mas em mim o que é que isto quer dizer, não é? Porque é que isto continua a doer em mim? Porque é que eu continuo a necessitar estar nesta guerra para me manter ligada a esta pessoa, não é? E fazer, é olhar isso que eu para tento nós fazer. próprios. É isso que eu tento fazer e às vezes é muito difícil. E eu tento sempre distinguir culpa de responsabilidade, porque eu tento muito com os meus pacientes que eles assumam a responsabilidade do casamento que tiveram, da separação que estão a ter, como sendo, não se colocando como vítimas. Mesmo que tenham sido enganados, imaginemos, mesmo que tenham sido traídos, mesmo que lhes tenham feito coisas que os tenham magoado imenso, e que tenham, obviamente, compaixão por isso, e acho que eles próprios devem ter compaixão por eles mesmos, por terem passado por isso, mas mesmo quando isso acontece, não entrar aqui, neste esquema de que eu sou a vítima e o outro é o culpado, e continuar sempre nesse registro de culpar o outro, porque, porque nós temos sempre responsabilidade nesse processo. E se olharmos para trás, fomos nós que escolhemos aquela pessoa, fomos nós que quisemos estar com aquela pessoa, fomos nós que decidimos que aquele pai ou aquela mãe iria ser o pai ou a mãe dos nossos filhos. Portanto, nós decidimos, nós fomos parte ativa. E não é por algo menos bom nos acontecer que de repente a outra pessoa passa a ser é responsável por toda a nossa infelicidade. E isso é muito difícil e já tive algumas situações bastante duras do ponto de vista terapêutico em que eu muito devagarinho, com muito tato, tento que a pessoa perceba a sua responsabilidade, mas às vezes as pessoas ainda não estão preparadas, também precisam do seu tempo, às vezes. Ainda não estão preparadas para olhar para dentro e para assumirem essa responsabilidade e esse papel que tiveram e para saírem do lugar de vítimas e do lugar de que o outro é eternamente culpado sempre de tudo. Também conseguir nos ligar ao papel também que queremos ter. Ok, tive o papel que tive, se calhar não estava muito consciente dele, aconteceu. Se calhar até me custa muito olhar para ele ainda, vou ter que esperar um bocado para conseguir fazer esse encontro. Mas posso decidir que papel é que eu quero ter daqui para a frente, não é? E Sim. se de facto quero ou não quero pôr nas minhas mãos o resto da história da minha vida, ou continuar a ficar agarrada a essa história E o passada. que é que eu preciso de fazer para que isso aconteça? Porque se uma pessoa ainda gostava muito da outra, e a outra quis terminar a relação, não é? Portanto, a pessoa, quase sempre há uma pessoa que não queria terminar a relação. Às vezes é dos dois, mas quase sempre há uma pessoa que se sente que algo lhe foi retirado, não é? E portanto ela saber também o que é que precisa para se proteger. Porque quando eu falo na pessoa desenvolver uma relação saudável na separação, eu não estou a dizer que a pessoa tem que conseguir dar-se bem com a outra pessoa, estar presente. No meu caso, isso aconteceu na separação e nos aniversários deles, e às vezes até jantar em conjunto, ou até Natal e tudo, em que fizemos-lo em conjunto. Mas eu consigo perceber que não tem que ser assim. Cada pessoa tem que definir os seus limites. E de facto, se a pessoa está muito magoada, então é um afastamento que ela precisa, sem dúvida, não é? Portanto, ela perceber também o que é que precisa para conseguir sarar, para conseguir ultrapassar aquela dor. E pode ser o afastamento, Isso já é de começar a tomar conta da sua vida, não exatamente. é? Um afastamento sem raiva, é um afastamento porque eu preciso de fazer o luto, eu tenho que me afastar. Aquela pessoa ainda mexe muito comigo, ainda me dói muito, custa muito, por exemplo, ver com outra pessoa, então eu vou me proteger. Exato, não tem que me expor ou sujeitar a isso. Não tenho que expor Também as... há, também há relações que eram relações muito tóxicas e muito destrutivas, e às vezes é mesmo importante também fazer isso. Olha, Rita, tu tens falado sempre aqui na separação como um luto. Sim, Da minha experiência profissional, percebo e vejo também muitas vezes a separação um luto, ou implica um luto.
porque é uma perda muito brutal, muito emocional, muito profunda, de uma coisa estrutural para algumas pessoas e, Para portanto, muitas pessoas é um trauma mesmo, é um grande trauma. pode ser Sim. traumática e, portanto, concordo totalmente contigo que é um luto e a bibliografia também isso nos diz, nós percebemos isso, mas eu também vejo e acompanho casos de que não me parece ter havido luto nenhum, parece, ou se foi muito subtil ao longo de um processo longo no tempo e, portanto, quando a separação se deu, já se estava noutra fase, Uhum. e que é um processo mais de transformação Sim. gradual e que culmina numa mudança. E a mudança é a mudança de, olha, vamos terminar esta relação, vamos fechar este ciclo e eu quero Uma começar coisa não outro. exclui a outra, uma coisa não exclui a outra, e por vezes as pessoas fazem, eu acho difícil não haver um luto, mas pode é ser um luto ainda na relação e que a pessoa nem se apercebeu, ou seja, a pouco e pouco a pessoa foi dizendo adeus à outra, não é? Em pequenos pormenores do dia a dia, do cotidiano, a pessoa começa a dizer adeus à outra e às vezes sem ter muita consciência disso. E sim, nem todas, quer dizer, os processos são todos diferentes e nem todas as pessoas passam por esse luto mais evidente, mas as coisas coexistem. Eu, na minha realidade pessoal, eu senti as duas coisas em pleno, porque apesar da decisão ter partido de mim, aquilo que eu costumo dar para visualizar, não é? Eu gosto muito de analogias e de metáforas, para mim foi uma amputação total. Eu senti-me completamente amputada, estava-me a ser arrancado um pedaço de mim e eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. E, no entanto, partiu de mim, porque foi um despertar que eu tive, em que eu percebi que havia coisas, que era uma mudança de ciclo, que era um ciclo que se estava a encerrar, e eu não conseguia não tomar aquela decisão. Tanto quando as pessoas me dizem, mas foi a tua escolha, não é? Na altura que eu estava em sofrimento, dizem, mas foi a tua escolha. Eu não sinto que tenha sido propriamente uma escolha, eu sinto que foi uma inevitabilidade. Eu tive que fazer aquilo porque eu não conseguia não fazer. Pronto. Mas o luto esteve, a amputação aconteceu, mas a transformação também. E muito nesta senda das analogias, eu senti que foi um grande fogo, ficou tudo em cinzas e depois houve um renascimento imenso. E foi um despertar que não foi só da questão relacional e conjugal, foi um despertar a vários níveis, porque mudei de cidade, quis vir mais para o campo, quis passar mais tempo com os meus filhos, quis trabalhar menos, ter menos custos em Lisboa para poder passar mais tempo com eles e ter mais qualidade de vida. Portanto, foi aqui uma transformação a vários níveis em que eu senti que uma parte da minha vida estava a encerrar-se e outra se estava a iniciar. E mesmo com muita dor, eu sentia que estava no caminho certo, eu sabia que estava no caminho certo. Enquanto que antes disso eu não tinha aquela dor, eu estava em modo cruzeiro e estava tudo muito sereno, digamos assim, porque não foi uma separação resultante das coisas estarem muito complexas, nem de muitas discussões, nem de... Portanto, não foi resultante disso, não é? Estava tudo muito sereno, eu não estava em dor, mas o caminho parece que estava assim meio difuso, parece que não era eu. A Rita que se estava a transformar não estava a cumprir-se. E só se cumpriu realmente com uma série de mudanças. Portanto, as duas coisas podem coexistir. Mas há pessoas que efetivamente vão fazendo luto, ou que se vão, se não for a palavra certa, luto, vão se desligando do outro, até, às vezes até ao longo de anos, e portanto a separação é uma libertação. É uma libertação. E eu também senti essa libertação. Eu dizia na brincadeira também que havia dias que eu parecia, nomeadamente relativamente à guarda partilhada, que parecia aqueles cãezinhos sem trela, não é? A correr por aí fora, não é? Com sôfrega para viver. Sôfrega para viver. E não era porque ninguém me prendia, porque efetivamente eu não tive esse estilo de relacionamento. Nunca ninguém me prendeu. Era porque eu não estava a viver a vida que precisava de viver. E a guarda partilhada, no meu caso, revelou-se, e digo sem qualquer pudor, e isto também é uma coisa muito diferente para diferentes pessoas e para diferentes mães também, revelou-se uma coisa muito perfeita para a minha forma de estar na vida. Uau, espetacular. Que Eu bom de ouvir, adoro Rita. Que ter dias lindo, sem tão bom, filhos tão e adoro bom. ter dias com filhos. Eu sinto que sou muito melhor mãe numa guarda partilhada. Eu não sabia disto, eu só soube disto depois de me separar. Eu não me separei com esse objetivo. Claro.
Mas depois eu separei porque a conjugalidade não era algo que já me fizesse sentido. Mas depois de me separar e de ter a guarda partilhada e depois de ultrapassar todos os receios de como é que eles iam lidar e depois de ver que eles estavam a lidar tão bem e, portanto, ficou de lado esse, esse receio, não é? Eu percebi que era assim que eu gostava de ser mãe, que é assim que eu gosto de ser mãe. Eu gosto de ser mãe tendo dias com eles e tendo dias sem eles e dedico-me imenso a eles nos dias que estou com eles e eu trabalho menos nos dias que estou com eles, acabo o trabalho às 5, muito mais cedo. Nos dias que estou sem eles, às vezes trabalho até à meia-noite. E está tudo muito certo relativamente ao tempo que passo com eles. E pronto, e depois nos dias que não estou, eu sou mulher, eu saio com as minhas amigas, eu estou sozinha, eu tenho muita necessidade de estar sozinha, que foi uma das Estás coisas que a contigo, não é? maternidade, estou comigo mesma. A maternidade foi difícil para mim nesse ponto, porque eu sempre tive muita necessidade de estar sozinha. E eu sinto que consigo conciliar partes minhas da minha existência de uma forma muito mais plena do que antes da separação. Bem, é brutal o que acabaste de dizer, porque há muito poucas mulheres com a coragem de assumirem isso e acho que estás a abrir aqui uma porta onde acredito que hajam muitas mães e muitos pais que gostavam de poder atravessar, que é assumir, eu adoro estar com os meus filhos, é espetacular e também é espetacular estar sem eles, Exatamente, não é? sim. Adoro ser mãe e adoro ser outras coisas. Sim, agora, por exemplo, nas férias de Natal eu tirei 2 semanas e eu estou super entusiasmada porque vou passar uma semana com eles e vamos aos Jerez os três e vamos andar na natureza e nas montanhas e com um bocadinho de sorte pode ser que neve. E depois vou estar na outra semana, vou para o Douro sozinha e vou para os miradores e vou fazer trilhos e vou... Pronto, e a ideia de poder estar uns dias também a fazer isso é maravilhoso. As duas coisas são maravilhosas, sim. Olha, voltando ali ao assunto do luto e voltando um bocadinho à carga com isso, porque eu vou-te partilhar contigo a minha experiência pessoal. Eu durante muito tempo senti que alguma coisa estava errada comigo porque eu não senti luto nenhum. Uhum. Nenhum, e pensava que desadequada, alguma coisa de errado eu estou a fazer, não estou a querer ver o quê, não estou a querer enfrentar o quê, não estou, e Estou em questionei-me imenso, negação. estou em negação, e estou em não sei, Sim. ou então na verdade foi porque eu nunca pus em causa tudo o que era para trás, se calhar nunca estive na relação, e se calhar nunca, e até começar a perceber que havia outras pessoas que também não tinham nunca sentido isso. Eu não senti nunca uma amputação, nem sequer uma perda. Vou dizer, olha, agora acabei de dizer, nunca senti uma perda. Houve uma perda que eu senti, que foi a perda da crença de que o passado. Olha a coisa esquisita que eu te vou dizer, Rita, mas tu és psicóloga, tu vais conseguir apoiar-me. Que eu tinha uma crença de que o passado é o passado e é como é. A única coisa que nós temos como certo é o passado. O futuro é muito incerto, nós não sabemos o que vem. E quando eu me separei, essa crença, perdi literalmente essa crença. E para mim o passado passou a ser tão incerto como o futuro. E olhava para o passado, era como se aquilo estivesse a mudar em filme. Cada vez que olhava para o Eu meu digo isso passado, imensas vezes, o passado muda. mudar E imenso. às vezes é muito bom mudar. Sim, Às sim, vezes é sim. muito bom mudar. Sim, mas Sim, dói um bocadinho. sim, dói, Dói um dói. bocadinho. Há partes que dói um bocadinho. Há outras que aliviam um bocadinho. Sim. E Estamos a olha, atingir um outro grau de consciência das coisas. sim, Sim. quando E que ganhamos nada é esse. fixo, nem o passado. Nem o passado, Nem o pronto, passado é nem o fixo. passado. E eu lembro-me que isso me afligiu imenso. Fiquei mesmo muito aflita e muito angustiada e atribuí a dor dessa fase da separação. Para mim, o que estava a ser brutalmente constrangedor e assustador era esse passado ser tão incerto. Pronto, essa foi a perda que eu senti. Eu, de resto, o que eu dentro da minha cabeça em loop passava é eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida. E portanto, eu não senti perda, senti conquista, senti transformação. Eu não estava Uhum, sempre em alternar nada que se pareça, nem nada que se uhum. pareça. Eu também muitas vezes só sentia, como tu dizes, que é eu sei que o caminho é este, não estou a ver exatamente qual é, mas é este. É Sim. por aqui, a direção é esta.
E havia dias que me sentia muito sem energia e triste e abatida, e outras achava que o mundo era meu, eu ia tomar conta disto tudo e a minha vida ia Sim, estar toda sim. em alta. Essas oscilações são maravilhosas, não É é? incrível, não é? E a oscilação não é num dia uma coisa, no outro dia outra. Não, é no mesmo dia as duas É, coisas várias vezes ao exatamente. dia. Aliás, aquele estereótipo, eu também digo na brincadeira, não é? Da mulher que depois para-se e vai ao cabeleireiro e vai, não é? É um bocadinho nessa. Há dias que estamos poderosas, temos o mundo na palma das mãos e depois há outros que nos sentimos miseráveis. E às esmagadas pelo mundo, que no dia Exatamente, anterior estava aqui. exatamente. E lembro-me da sensação de muita mais para a frente, nessa fase eu nem pensava sequer nisso, mas mais para a frente, quando comecei a sair desse loop e as coisas começaram-se a acalmar, da sensação de desadequação por não sentir esse luto. E quando Sim, comecei a acompanhar como se fosse pais, errado, como fosse ou errado, eu como estou a se tu fazer qualquer coisa de fosses errada. É. fria, ou, Fria ou não é? esquisita, ou lá está, Uhum. estou em negação, não consigo lidar com a realidade, não quero ver. Pronto. E quando comecei depois a acompanhar cada vez mais pais e cada vez mais mães, comecei a perceber isto não aconteceu só comigo, isto acontece com outras pessoas. E curiosamente elas têm mesmo a sensação de desadequação, que é quando me dizem, sabes, eu não sinto luto nenhum, nem nunca senti, vêm-se um bocadinho constrangidos. Portanto, agrada-me a ideia de podermos expandir um bocado as Sim, eu hipóteses. acho que acima de tudo o importante é percebermos que tudo é válido. Sim. Basta uma pessoa sentir uma coisa de uma determinada forma e isso por si só já é válido, Yeah. porque é a realidade daquela pessoa. É verdade que nós temos necessidade, depois de encontrar essa validação, em sabermos que outras pessoas passam pelo mesmo. É verdade, isso ajuda muito. Os grupos terapêuticos nisso são fantásticos. Mas a verdade é que, mesmo em situações em que falo com pessoas que por acaso não conhecem ninguém na mesma situação, eu digo muitas vezes: se você sente isso, então isso é válido, e isso é real e é verdadeiro. Nem que haja não sei quantos estudos a dizer que 99,9% passa pelo luto, não é? Não interessa, você não está, ou 100%, Ou 100%, não é exato. essa a sua realidade. E ela conta, e ela é tão válida como qualquer outra. É muito importante isso, não é? Não há emoções erradas, nem sentimentos Não, não, errados. não, não, de Não, todo. não. Mas há comportamentos que podemos escolher e esses sim podem estar mais adequados ou menos adequados, estarem mais alinhados connosco ou menos alinhados connosco, protegerem mais os nossos filhos ou protegerem menos os nossos filhos. Sem Os dúvida. comportamentos, Sim. esses sim nós podemos escolher. As emoções, é recebê-las Mas e as saber emoções, que tudo é válido. vale É tudo, como não o é? pensamento, vale tudo. Vale tudo. Não fazer é que não, claro. Exato, exato, é isso. Rita, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Eu gostava de ainda vir aqui ao teu livro novamente, ao teu e do João, novamente, porque há aqui uma fase muito, muito gira, que é em que o protagonista, que é a criança, o narrador, às tantas diz: os meus pais estavam a tomar aquela decisão porque também era o melhor para mim, porque me amavam e iam tentar fazer separados o que não estavam a conseguir fazer juntos. Uhum. Sim, É sim. bonita, não é? Essa é a parte, estava a falar das fases de luto da criança, e essa é a parte em que ele, depois do tal choque, da negação, da tristeza, não é? Está a fase em que ele diz que estava-lhe a doer o coração como nunca lhe Nunca tinha tinha doído doído antes, antes. É. em que ele de facto entra na aceitação. Portanto, estás a ler uma parte em que ele entra na aceitação, em que ele começa a entender. Apesar do coração dele ainda lhe doer, e ele deixa isso claro, não é? Apesar de ainda sentir-se um pouco triste, consegue entender que realmente, e ele começa aqui a aceitação, que os pais estavam realmente a fazer, queriam fazer em separado aquilo que não estavam a conseguir fazer em conjunto. Mas ele também conta que começou a ter com cada um dos pais, quando estava com eles, outra vez uma vida do ponto de vista emocional muito gratificante. Começaram outra vez a ler histórias, começaram outra vez a sair, a ir ao parque, E aí começaram foi a outra vez a aceitação sorrir. plena. Aí já é a aceitação de coração e mente, não é? Ele começa por perceber, e isto acontece muito connosco. Nós muitas vezes já conseguimos racionalizar as coisas, já conseguimos perceber as coisas, mas o nosso corpo ainda não consegue deixar de sentir tristeza. Temos que esperar para que haja uma colagem completa entre uma coisa e outra. E depois, no fim, não é? Porque obviamente é uma história infantil, tem que ter um final feliz, não é? E no fim há uma aceitação plena e há até um reconhecimento do quanto aquilo
afinal é bom para ele, mesmo tendo noção que às vezes tem saudades da mãe, às vezes tem saudades do pai, Isso, exato. porque a vida é isto mesmo, lá está, Uhum. é estas perdas e ganhos, como estávamos a dizer no início. E portanto ele já consegue perceber. É. Mas eu também acho super interessante, Rita, que vocês reforçaram a ideia de que, mas a conexão e a relação entre pai e filho e entre mãe e filho restabeleceu-se de forma saudável. E melhorou, E melhorou, porque cada um estava estava mais pior. disponível emocionalmente Exatamente. para estar com o seu filho e não tinha que lidar E com os pais começaram a sorrir mais e começaram a dar aqueles abraços que sabem a morangos com chantilly. isso. Eu acho que isso diz tanto sobre os pais, no fundo, ficaram disponíveis para ele, porque saíram de uma indisponibilidade emocional que tinha a ver com a sua relação que não estava a ser satisfatória e, libertando-se disso, puderam se ligar à criança e voltar a restabelecer a sua aliança parental com o filho e a reconstruir a relação parental com ele. Porque já não estavam consumidos com o que se estava a passar lá em casa. Exatamente. Não é? Que é o que não acontece quando mantemos uma relação litigante, contenciosa, irritada, raivosa, desconfiada com o outro progenitor, que é não nos conseguimos libertar disso. Estamos em E casas muitos paradas. pais dizem-me que não conseguem, mas é mesmo muito frequente, que não querem, não conseguem dar esse passo por causa dos filhos. E tantas vezes que eu os tento fazer ver precisamente isso. Se vocês não estão bem, eles também não estão bem. E o ótimo é inimigo do bom. E claro que o ótimo, o que era o ótimo? Não vamos aqui dourar a pílula. Claro que o ótimo era pai e mãe estarem felizes juntos, com os seus filhos juntos. Ninguém diz o contrário, ninguém está a dizer que isso não seria O o ideal dos ótimo, o ideais. ideal para a Uhum, criança. Mas nós uhum. não podemos ficar agarrados a um ideal, fazendo precisamente com que passe a ser algo extremamente negativo. Portanto, há ali algo que se pode fazer de forma a que seja bom, que seja muito bom. Não é o ideal que tínhamos imaginado na nossa cabeça, mas pode ser muito bom. E esta ideia de estarem juntos por causa dos filhos, para que eles não passem por essa dor, é um engano. E tento sempre também que os pais percebam que eles estão-se a enganar eles próprios quando estão a dizer isso. Na verdade, eles não estão preparados para dar esse passo, e tudo bem, e compreende-se, mas que não achem que é por causa dos filhos, porque é isto que, como o livro retrata, a criança, quando os pais ficam resolvidos com uma separação, a criança sente essa disponibilidade e passa a ficar mais feliz. Eu também noto que, e sinto isso com os meus filhos e sinto isso com outras crianças a quem assisto, quando acontece a separação, que é de facto, é duro, o momento da separação em si é duro para as crianças, é duro, é difícil, é uma realidade que eles ainda não conhecem, dói, E é custa, desconcertante, eles ficam é, confusos, acima de tudo, sim, porque eles não sim, conseguem muito bem entender o que está a acontecer muitas vezes. Também depende da idade que eles têm, como é óbvio. mas é muito doloroso, aquilo é mesmo, é difícil, é mesmo Sim. muito adverso, emocionalmente muito intenso. Mas quando corre bem no sentido que já falámos do que era correr bem, ok, passa-se por essa fase emocional bem dura e a seguir partimos para outra e vai-se construir coisas novas. Nos pais que não se chegam a separar no pretexto de que é o melhor para os filhos, esse choque emocional ou essa fatura emocional, se lhe quisermos chamar assim, vai sendo pago ao longo do tempo, em Exatamente. suaves É. doses de Não dor, há aquele momento tão tão marcante, difícil, tão difícil, exatamente, exato, mas mas também há não há depois, anos a sem fio dúvida. de uma dor mediana, qualifica todos os dias. Para além do custo de estarmos a ensinar aos nossos filhos que a infelicidade, estamos a ensiná-los que podemos permanecer infelizes. E quando temos a coragem de dar um passo desses, estamos-lhes a mostrar essa coragem, estamos a mostrar que podemos lutar pela nossa felicidade. E lá está, eles aprendem, voltando também ao início, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. E dizer aos nossos filhos que é importante ser feliz, queremos que eles sejam felizes, que é a coisa que mais queremos na vida, é que eles sejam felizes. E nós não fazermos pela nossa felicidade é um enorme contrassenso e eles vão captar a nossa infelicidade. E eu que atendo muitos adultos que falam da infância deles, porque nos processos terapêuticos é mesmo assim, eu tenho acesso aos relatos. E eu lembro-me, na fase em que comecei a questionar o meu casamento, eu lembro-me de ouvir relatos de pacientes adultos de como, nomeadamente pais até que também que não discutiam muito, mas que não havia beijos, não havia abraços, portanto as coisas já estavam nesse ponto de só uma amizade, éramos só pais,
dos nossos filhos, não é? E de facto, quer dizer, eles não nos viam a beijar-nos, eles não nos viam abraçados, eles não nos viam... Era tudo muito funcional, não é? E portanto, é isso que acaba-se por ensinar. Sim. Rita, estou a gostar imenso de conversar contigo. Acho que tocámos em muitos pontos, todos muito importantes. Trouxeste aqui uma perspectiva e, sobretudo, uma atitude muito revolucionária, que é uma mãe, mulher, assumir-se nessa plenitude de filhos e sem filhos, mulher, mãe, profissional, casada, separada. Foi espetacular, gostei mesmo, acho mesmo muito corajoso e bonito começarmos a trazer mais imagens de como podemos ser felizes sem ser numa relação conjugal e parental, e portanto, obrigada por isso. Sim. Olha, para terminar, gostava que me dissesses o que é que significa para ti separação? Divórcio mesmo. Para mim, sem dúvida, transformação. Referes-te ao nível pessoal, é isso? Uhum. Transformação, sem dúvida. Foi assim, sem dúvida, já tive vários processos de transformação na minha vida, mas este foi o maior de todos e foi aquele em que realmente eu entrei em contacto comigo mesma de uma forma e com uma profundidade que eu desconhecia, e em que eu conheci outra mulher que estava aqui escondidinha, que ainda não sabia da sua existência, estava cá, esteve sempre cá, mas que eu não sabia que existia, e começar a descobri-la, estar ainda nesse processo de me descobrir, tem sido mesmo maravilhoso. E mesmo com dores, sim, porque é aquela dor em que sabemos que estamos no caminho certo. Pode haver dores, mas sabemos que estamos no caminho certo. Sem dúvida, transformação, sim. Olha, e parentalidade não conjugal? Quer dizer o quê para ti? Para mim, eu associo felicidade. Eu sinto-me feliz neste papel de ser mãe, mesmo não estando na conjugalidade. Aliás, eu posso dizer que a primeira vez que eu fui de férias com os meus filhos sozinha, eu senti-me a mulher mais poderosa do mundo. Aquela coisa de fazer malas, levar as malas, porque havia aquela coisa que o homem é que levava a carregar as malas, não é? A coisa do homem que, não é? E que ia pôr o gasóleo e os pneus do carro e ver se os pneus estão bem e guiar até certo sítio. Eu sempre conduzia, mas quando íamos de viagem normalmente era ele, pronto, aquele estereótipo. E fazer o check-in e providenciar tudo, e passámos umas boas férias, os três. Eu senti-me muito mulher, muito poderosa, por isso tem sido muito bom, tem sido mesmo uma descoberta. E adorei também a parentalidade conjugal, atenção, gostei muito. E foi muito bom ele estar presente na maternidade. Ele dormiu lá porque foi no privado e dava para dormir lá. Ele esteve presente nos partos, ele sempre foi um pai presente. E a guarda partilhada vem na sequência disso. Era óbvio que só podia ser partilhada. No fundo já era a vossa realidade, vocês já partilhavam eu às vezes tenho saudades às vezes dos momentos em que estávamos, atenção, lá está, as coisas podem todas coexistir, não tem que ser uma coisa ou outra. Eu às vezes tenho muitas saudades dos momentos em que estávamos os 4 de férias, por exemplo. Mas eu descobri de facto uma mulher e uma mãe nova, e isso tem-me dado muito prazer, sem desconsiderar a mãe que também foi feliz nesse contexto de conjugalidade. Tão bom. Tens de considerar isso. Tão bom, Rita. Obrigada. Obrigada eu.